Eu sou a professora Emilce, nós somos da Escola Municipal Dr. Thanos Ferreira de Andrade, Curumim 2. Nessa aula de hoje, vocês vão trabalhar com algumas matérias que vocês já viram no quarto ano. Prova real, gráfico, litro. Então, tudo isso vai ser tomado como uma revisão, certo? Essa aula de hoje, com as atividades de amanhã, vocês vão utilizar dessa maneira. Então, eu vou passar para vocês uma revisão com os slides, para depois vocês desenvolverem, ok? Bem, vamos ver agora as medidas de capacidade. Eu vou colocar todos os slides para a gente poder ver. Olha, o medida padrão, quando a gente vai falando em capacidade, é o litro. E nós temos, a partir da medida padrão, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Por exemplo, se eu tenho a medida, a unidade padrão, 1 litro. Então, 10 litros é o decalitro. 100 litros é o hectolitro. 1000 litros é o quilolitro. Pelo slide dá para vocês perceberem. E nós temos os submúltiplos também. É quando a gente vai olhando de 10 vezes a medida, a unidade inferior. Nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? Se vocês observarem pelo slide, dá para vocês entenderem essa proporção de unidade a unidade. Sendo que a nossa unidade padrão é o litro, e é comum, e nós utilizamos muito qualquer mercado que você for, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua avó, com sua madrinha, você vai observar que a gente compra as coisas por litros. Bem, nós vamos trabalhar com a prova real. A prova real é uma verificação da conta por meio da operação inversa. Então, nós temos as seguintes operações inversas. Se eu tenho uma adição, o contrário dela é a subtração. Se eu tenho uma multiplicação, a operação inversa dela é a divisão. Então, sempre quando a gente quiser conferir, quiser tirar a prova real, a gente usa esses artifícios. A prova real da adição, por exemplo, nós temos o numeral 419 somado com o numeral 538. A gente sabe que 9 mais 8, a gente não pode colocar o total de 17 na mesma casa. Então, eu coloco 7 na unidade e eu transfiro essa uma dezena, essas 10 unidades, eu troco por uma dezena e vai para a casa das dezenas. Então, vai ficar em cima do número 1. Eu vou adicionar 2 com mais 3, 5. 2 por quê? É uma das 10 unidades que estavam lá, vieram para cá em formato de uma dezena. Depois eu vou adicionar 4 com mais 5, o total são 9. Para eu poder conferir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a soma total e vou trocar para a primeira parcela, só que ao invés de fazer uma adição, eu vou fazer uma subtração. Vou fazer uma operação inversa. Então, eu vou ver o seguinte, olha, 7 eu não posso tirar 8 unidades, certo? Que 8 é maior. Então, o que eu faço? Eu corto essa 7, eu corto essas 5 aqui e eu vou voltar uma das dezenas para a casa anterior, para a ordem anterior. Então, fica valendo de 10 unidades, com mais 7 que já tinham, 17. Aí sim eu faço subtração. 17 menos 8 vão ficar 9. No caso, eu tinha 5 aqui, certo? Eu voltei uma, ficaram 4. Aí eu vou subtrair 4 menos 3, 1. E 9 menos 4, 9 menos 5, aliás, 4. Observem que eu tenho aqui o numeral de 419, que é a primeira parcela que estava aqui na operação da adição. Então, eu posso chegar ao resultado que essa operação está correta. É a prova real. Um outro exemplo que a gente tem é a da subtração. Olha só, se eu tenho o numeral 637 menos o numeral 543, nós temos a subtração, certo? 7 menos 3, 4. 3 eu não posso dele tirar 4 dezenas. Então, o que eu faço?
Eu vou cortar esse numeral 6 que está na centena, vou voltar essa uma centena para lá para virar 13 dezenas. 13 menos 4, aí eu posso fazer a operação. 9. Como voltou uma centena para lá para virar 10 dezenas, né? Eu vou ficar com 5 menos 5, 0. Então, se eu for fazer, olha só, a observação do minuendo, do subtraindo, do resto ou da diferença, eu vou fazer a adição. Se eu quiser fazer a prova real, se eu quiser conferir a minha resposta. 4 menos 4, aliás, mais 3, 7. 9 mais 4, eu vou ficar com 13, vai uma para centena, certo? Agrupou 5 com mais 1, 6. Eu posso observar que a resposta da prova real é o minuendo, então significa que está tudo certinho, ok? Muito bem, quinto ano. Continuando as nossas atividades de matemática, vocês vão encontrar, além do que nós vimos nos slides, né? Nós vimos nos slides prova real, nós vimos nos slides a parte de livro que vocês vão encontrar nas atividades de matemática da semana. Vocês vão encontrar exercícios também trabalhando com perímetro. O que é o perímetro? Vai pedir assim, ó, no exercício de vocês, calcular o perímetro de polígono. Então, a gente sabe que para a gente calcular o perímetro, nós temos que somar as retas que formam figura. O que são as retas que formam figura? São os lados da figura. Então, se eu quero calcular o perímetro, eu tenho que somar os lados, a altura vezes a largura. Então, vocês vão encontrar vários exemplos. Se eu me lembro, são 4, se eu me lembro direitinho, são 4 questões. Vocês têm que encontrar o perímetro, certo? Isso é uma matéria que vocês já estudaram e vai ficar com um exercício também de revisão. Além disso, do que nós vimos, vocês vão encontrar exercício com gráficos. O exercício de gráficos que vocês vão desenvolver vai ser muito fácil. A gente tem que desenvolver com a observação. Como que a gente faz esse exercício? A gente vai fazer a análise da imagem. Então, os gráficos, nós vimos no ano passado que eles podem ser de pizza, que eles podem ser horizontais, que eles podem ser verticais. Então, esse tipo de exercício a gente trabalha com observação. Então, eu não vou ficar me estendendo com esse exercício, que eu sei que vocês são ótimos e que vocês conseguem fazer tudo rapidinho e corretamente, ok? Vai ficar aí o desafio para vocês, essas atividades de matemática, e assim que vocês terminarem, podem tirar a foto e mandar para mim. Tchau!